Olá amigos do RBTech, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu quero falar sobre programadores versus digitadores de código. Para expor um pouquinho a minha opinião sobre esse assunto, eu vou juntar, além da opinião, algumas situações que eu vi ou que eu presenciei de outros profissionais da área, para tentar explicar para vocês um pouquinho das características e diferenças dessas duas categorias, digamos assim, de desenvolvedores, para que você consiga se enquadrar em alguma delas e, se porventura você é um digitador de código, que você consiga migrar para a categoria dos desenvolvedores. O objetivo aqui é talvez alertar ou simplesmente acender aquela luzinha que está faltando aí na cabeça de muita gente que pretende trabalhar com desenvolvimento e que na verdade está seguindo pelo caminho um pouquinho incorreto no meu ponto de vista. Primeira coisa, características. Eu entendo que o programador é a pessoa que sabe pensar, que através do raciocínio lógico consegue entender o que precisa ser feito em cada situação e usa a linguagem de programação na qual ele trabalha para fazer aquilo que precisa ser feito. Enquanto o digitador de código é aquele cara que, por muitas vezes preguiça ou até mesmo falta de conhecimento sobre o assunto ou incapacidade também, ele não consegue raciocinar, ele não consegue pensar sobre o que precisa ser feito dentro de um sistema. E o que vai acontecer? Enquanto o desenvolvedor, enquanto o programador está pensando, está planejando o sistema dele, um digitador de código ele está procurando um curso que ensine a fazer aquele sistema, porque ele não consegue fazer isso por conta própria. Então, a cada sistema que um digitador precisa fazer, ele vai procurar um curso que ensine a fazer aquilo. Ele não consegue, com as próprias pernas, chegar no resultado final, que é o resultado que ele precisa para entregar o produto para o cliente dele. No começo de profissão, praticamente todos são digitadores de código, porque você precisa de um tutor, você precisa de alguém te instruindo sobre como você deve seguir para chegar em determinado resultado. O que acontece é que muitas pessoas ficam acomodadas e acabam estacionando, digamos assim, nessa categoria e não conseguem evoluir de digitador de código para desenvolvedor. Eu não estou dizendo que é errado você procurar cursos na internet para cada sistema que você precisa fazer, mas eu estou dizendo que é errado você não saber fazer um sistema sem que alguém te auxilie nesse assunto. No começo, todos nós precisamos de instrução, mas depois de um determinado ponto, quando você aprendeu como funciona aquela linguagem de programação, por exemplo, mais a interatividade com o banco de dados, você é obrigado a desenvolver os próprios sistemas sem ter alguém falando ali no teu ouvido tudo o que precisa ser feito. Você precisa começar a entender o que precisa ser feito em cada sistema para então utilizar o conhecimento que você já tem de cursos anteriores e fazer aquele sistema. Isso significa ser desenvolvedor. Agora, se você não é capaz de entender o que um sistema precisa fazer, que você precisa que alguém venha e te dê a receita do bolo pronta, então eu acho que você é um digitador de código e não um desenvolvedor. Uma outra coisa que eu acho interessante, quando você faz um curso de qualquer linguagem, de qualquer forma de desenvolvimento que você vai fazer, você não deve se preocupar, se ater tanto ao código em si. Você deve tentar entender o que aquele autor está tentando te passar, qual a lógica que ele utilizou para chegar naquela solução para um determinado problema. Você deve ignorar parcialmente a codificação e entender a forma de pensar do autor daquele curso. Isso vai fazer com que você tenha um outro ponto de vista sobre a situação. Que você utilize a técnica ensinada, mas com uma lógica diferente. Isso vai abrir possibilidades para que você cada vez mais consiga entender o que precisa ser feito dentro de um sistema. Outra coisa fundamental, mais uma. Para você ser um programador e desenvolver sistemas, você precisa conhecer a realidade de quem vai usar aquele sistema. Não adianta, por exemplo, você tentar fazer um sistema para um escritório de contabilidade se você não sabe como funcionam as rotinas contábeis no dia a dia, o que os usuários precisam e o que eles esperam desse sistema. Então é aqui que mora a principal diferença. Enquanto um programador entende a realidade da empresa, um digitador de código não sabe o que vai ser feito com aquele sistema lá dentro da empresa. E é por isso que ele volta um pouquinho e vai procurar cursos sobre aquele assunto. Na verdade, o que ele deveria fazer é
procurar alguma coisa, procurar entender como funciona a realidade da empresa que ele quer desenvolver o sistema, e não procurar um curso que ensine a desenvolver. Porque no curso ele vai simplesmente ter uma única forma de pensamento, que é a forma do autor. Entendendo como funciona a rotina da empresa, ele vai expandir a possibilidade dele e vai pensar diversas maneiras diferentes de se chegar a uma mesma solução, o que vai fazer ele desenvolver o raciocínio lógico, que é o que um programador precisa. Então, se você ainda está na categoria dos digitadores de código, tente utilizar algumas das dicas que foram passadas aqui no vídeo para migrar um pouquinho e gradativamente chegar na categoria dos desenvolvedores e conseguir andar com as próprias pernas no mundo do desenvolvimento. E essa foi a minha opinião sobre o assunto. Se você concorda comigo e acha que existe essa divisão entre programadores e digitadores de código, se você concorda ou se você discorda do que foi dito aqui, use o campo de comentários aqui abaixo do vídeo, comenta, deixa sua argumentação sobre o assunto e a gente pode discutir sobre o que foi dito aqui no vídeo e utilizar até sugestões que vocês deixarem aqui nos comentários para futuros vídeos aqui do nosso canal. No mais, meu muito obrigado a quem nos acompanha e até uma próxima oportunidade.